Bom, hoje, infelizmente, eu não consegui colocar aquela interatividade do Peer Deck nessa apresentação. Então, hoje vai ser no modo mais antigo. Bom, gente, na aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre a lógica proposicional. É onde a gente realmente vai trabalhar a parte da lógica que tem a ver com a computação. Porque essa parte que eu estava mostrando para vocês anteriormente era mais uma parte introdutória, tá? Tinha mais a ver com a parte da filosofia, da matemática. Hoje a gente vai começar mesmo com a parte da computação, tá? Então, vou falar para vocês sobre as formas de um argumento, trazendo aqui para a lógica proposicional, a linguagem da lógica proposicional e exemplos de traduções entre as linguagens. Hoje eu vou mostrar para vocês os operadores lógicos, toda essa questão que permeia a lógica proposicional. Então, vamos começar com as formas de um argumento. Bom, a lógica proposicional é o estudo das formas de um argumento. O que são esses argumentos? São padrões abstratos de raciocínio compartilhados por muitos argumentos diferentes. Então, gente, esse estudo das formas do argumento que a lógica proposicional vai dar para a gente, ele vai facilitar várias coisas, como a generalização, validade de temas, dar uma validade dedutiva. O que é essa validade dedutiva? É você dar no argumento, chegar à conclusão de que pode não ser falsa a conclusão, dado que as premissas são todas verdadeiras. Isso é uma estrutura, uma forma de argumento. Estudar as formas de argumento, a gente pode dar uma ideia de como dar uma caracterização mais precisa e rigorosa em cima dos argumentos. Então, vou mostrar aqui alguns argumentos para vocês, e para vocês terem a noção do que eu estou querendo dizer sobre isso. Então, aqui a gente tem um primeiro argumento, que é o seguinte. Hoje é segunda ou terça, hoje não é segunda. Então, a conclusão é hoje é terça. Segundo argumento, ou Rembrandt pintou a Mona Lisa ou Michelangelo. Rembrandt não pintou. Então, Michelangelo pintou. Ele tem pelo menos 18 anos, 18, ou ele é jovem. Ele não tem pelo menos 18. Então, ele é jovem. Então, observem aqui que a gente não está fazendo, nesses argumentos, nessa conclusão, a gente não está fazendo juízo de valor. Por exemplo, a gente sabe que quem pintou a Mona Lisa foi Da Vinci, mas da forma como está estruturado, que ele diz, ou foi Rembrandt ou Michelangelo. Se não foi Rembrandt, então foi Michelangelo. Então, observe que o que importa aqui é a forma como as informações estão apresentadas, não em si o conteúdo delas. Agora, se você começa a fazer já um juízo de valor, colocar, por exemplo, que Rembrandt não pintou Mona Lisa e Michelangelo também não pintou, então você já obter uma conclusão diferente, mas aí eu teria que acrescentar essa premissa. Outro exemplo, esse aqui, ele tem pelo menos 18 ou ele é jovem. A gente sabe que, basicamente, 18, ter pelo menos 18 e ser jovem são sinônimos. Então, se ele não tem 18, então ele é jovem, de novo, não está fazendo aqui um juízo de valor. Porque se a gente fosse fazer um juízo de valor, o fato dele não ter pelo menos 18 implicaria nele não ser jovem. Mas como a primeira premissa está dizendo que ele tem pelo menos 18 ou ele é jovem, então isso muda o que vem na conclusão. Então, sempre tenho em mente que a lógica proposicional ela está preocupada mais com o formato com que as premissas e a conclusão está sendo posta, e não, de fato, com o que a gente tem, né, com o que a gente sabe.
Isso é importante porque, assim, fazendo uma rápida um rápido comentário, na inteligência artificial, a gente tem hoje em dia, acho que todo mundo já ouviu falar sobre deep learning ou machine learning. Quem nunca ouviu falar sobre essas duas palavrinhas aí, machine learning e deep learning? Responde aí no chat. Wenderson, você nunca ouviu falar sobre machine learning? Bom, rapidamente explicando, o que é o machine learning? Né? Machine learning, em português, é aprendizado de máquina, consiste em você fazer com que um processo, né, um programa de computador, ele aprenda um determinado padrão, dada uma série de experiências, de casos já, como é que eu posso dizer, casos bem conhecidos. Esses casos bem conhecidos a gente chama de treinamento. Existe um outro ramo da inteligência artificial que a gente chama de inteligência artificial simbólica, que ela é totalmente baseada nessa parte da lógica. E na inteligência simbólica, na IA simbólica, ela está muito preocupada com a forma com que as informações estão postas. Enquanto que o machine learning, ele nem está preocupado com o formato do raciocínio. Ele está preocupado se a experiência real que a gente tem no mundo real confere com o que a máquina está aprendendo. Inclusive, assim, o machine learning é totalmente baseado em matemática, enquanto que a IA simbólica ela é baseada em lógica, no caso, a proposicional e lógica de predicados. Então, observe que todos os três argumentos que eu passei para vocês, ele tem a mesma forma, que é uma coisa e outra. Então, se uma é falsa, então a outra é verdadeira. Olha aqui. P ou Q, não é o caso que P, então Q. Então, todos esses argumentos têm esse formato. Então, a forma de um argumento, ela pode ser, tem vários nomes. Nesse caso aqui, a gente chama esse formato de argumento de silogismo disjuntivo. Depois eu vou passar para vocês uma pesquisa para vocês me darem nomes de argumentos bem conhecidos. Então, esse tipo de argumento ele é dedutivamente válido, ou seja, eu consigo validar através de cálculo proposicional essa afirmação, no caso, essa aqui, ó, P o quê? Não P, então Q. Tem outros tipos de argumentos também, como modus ponens, só me lembro agora do modus ponens. Então, olha só, as letras P e Q elas vão exercer papel de espaços reservados para as frases. O P e Q, aqui, nesse contexto, ele funciona como se fosse uma variável. Como se fosse lá um X e um Y que vocês têm nas contas de matemática. Aqui, o P e o Q eles vão assumir mais ou menos esses papéis. Significa que eu posso colocar no P e no Q qualquer valor, que isso vai funcionar. Então, observe que na lógica proposicional ela é muito parecida com a matemática, a forma como a matemática lida com os problemas. As abstrações são muito parecidas. A gente chama essas letras de letras sentenciais, e geralmente a gente começa por P, Q, R. Geralmente a gente utiliza essas três letras para representar as proposições ou premissas. Cada argumento que tem essa forma, ele é obtido a partir da substituição das letras sentenciais por frases. Então, isso tudo nos leva ao segundo ponto dessa aula, que é a linguagem da lógica proposicional. Antes de chegar nessa parte, gostaria de perguntar se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma coisa aí para se esclarecer.
Acho que ficou tranquilo, tudo ok. Ok. Alguém mais aí? Ó, então vamos lá. A linguagem da lógica proposicional. Como eu disse para vocês, a lógica proposicional ela vai se preocupar com a forma do argumento. Então, para isso, a gente precisa de uma linguagem própria para isso. E a linguagem da lógica ela é construída a partir de alguns símbolos específicos, que a gente chama de símbolos proposicionais, ou vocês podem achar em algum outro material como acessões básicas e conectivos lógicos, que eles ligam as acessões. Esses conectivos lógicos, por exemplo, é a disjunção, conjunção, negação, implicação, equivalência, dupla implicação e assim por diante. Então, tem as seguintes características do alfabeto não, da linguagem da lógica. A gente tem um alfabeto, que vem a ser um conjunto de símbolos, a sintaxe, que é um conjunto de regras para formar as fórmulas ou as palavras, e a semântica, que é o significado que nós damos para os símbolos e para as formas. Além disso, nós temos o cálculo. O que é o cálculo? Ele é um sistema sintático de prova para raciocinar. Vamos lá. Por que esse cálculo? Né? O cálculo serve para a gente fazer, principalmente, reduções das proposições até chegar numa conclusão. Então, é para isso que a gente tem esse cálculo. E a sintaxe, como vocês sabem, né? Vocês já estudaram muito em língua portuguesa sobre análise sintática. Por exemplo, você tinha lá uma frase. Numa frase você tem que ter um sujeito e o verbo, né? Então, aí você tinha lá sujeito, o verbo podia ser transitivo direto, transitivo indireto. Então, tudo isso são conjuntos de regras para que façam sentido as frases. Por exemplo, na língua inglesa, existem umas regrinhas que são bem diferentes da nossa. Por exemplo, uma regra que eles têm lá é que toda frase tem que ter sujeito, enquanto que na língua portuguesa isso não é uma obrigatoriedade. Na língua portuguesa você consegue formular frases que não têm sujeito e consegue também formular frases que não têm verbo. Então, isso são características de linguagens para linguagens. Então, a sintaxe da lógica proposicional ela consiste em um conjunto de regras que sustentam a linguagem da lógica. Essas regras descrevem como o alfabeto permite a criação de palavras. Então, o que isso quer dizer? A sintaxe ela vai me dizer que eu não posso sair pegando qualquer símbolo, juntando de qualquer jeito, que eu vou ter uma sentença bem formada, uma sentença aceita ou válida. Então, nesse caso, essas regrinhas que fazem com que a gente junte os símbolos do alfabeto para criar palavras, na lógica, as palavras elas recebem um nome especial, que é acessões ou variáveis proposicionais, que é justamente aquele P ou Q. Então, qual a definição formal de um alfabeto? Então, o alfabeto é o seguinte: seja P um conjunto enumerável. O que é um conjunto enumerável, propósito? Pergunto para vocês. Alguém sabe me responder o que é um conjunto enumerável? Outra pergunta. O conjunto enumerável, ele pode ser infinito, ou ele é finito ou infinito? Eu só sei que um conjunto enumerável é o que a gente pode determinar quantos elementos tem, mas agora a segunda pergunta eu não sei não. Vamos lá, tentem. A resposta é quase isso, só tem um detalhezinho. Vai lá, Wenderson. É um conjunto finito, porque é inumerável, a gente pode determinar, né? Então, alguém mais? Bom, um conjunto enumerável, ele pode ser infinito.
Mas a questão é, todo conjunto enumerável, você consegue pegar um subconjunto dele e saber exatamente quantos elementos tem. Então, um exemplo de um conjunto enumerável, o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros. Um exemplo de um conjunto que não é enumerável, conjunto dos números reais, números racionais. Por quê? Porque se você pegar um intervalo, por exemplo, de 0 a 10, no conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros, a gente tem 10 elementos. Mas se você pegar no conjunto dos números racionais ou reais, se você pegar de 0 a 10, você tem infinitos elementos. De modo que, mesmo que você tente reduzir, se você pegar, por exemplo, de 0 a 1, você também tem infinitos elementos. Então, esses conjuntos, eles são chamados de conjuntos não enumeráveis. Então, para um alfabeto, nós precisamos ter um conjunto enumerável, ou seja, a gente precisa saber quantos elementos tem ali naquele conjunto. Ou, pelo menos, você pode pegar um subconjunto e enumerar eles. Então, o alfabeto proposicional sobre P, denotado por alfa P, é o conjunto constituído por elementos de P, que a gente chama de acessões básicas, um símbolo, que é esse T de cabeça para baixo, que ele é chamado de falso ou absurdo, pelos conectivos de junção, que é representado por esse símbolo aqui que parece a letra V, mas não é a letra V, a conjunção, que é um símbolo que parece o acento circunflexo, e a implicação, que é essa setinha aqui. Além disso, nós temos os parênteses, esquerda e direita, e faltou colocar aí também a negação. A negação, ela pode ser representada de duas formas. Ou ela pode ser representada por um tio, ou pode ser representada por um sinal que... Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. É esse símbolo bem aqui. Então... Pode ser esse ou o tio, tá? Muito provavelmente vocês vão olhar mais desse jeito aqui, tá? Então, ó, nem toda sequência de símbolos do alfabeto é uma palavra da linguagem. Então, para isso, a gente precisa de uma linguagem induzida por ela que é Professor? Bom, gente, minha internet caiu. Eu parei em qual parte aí? O senhor tinha acabado de corrigir aquele slide. Beleza. Então não foi uma perda muito grande. Valeu. Bom, então, aqui, ó, faltou inserir o símbolo de negação. O que eu ia dizer para vocês é que nem toda sequência de símbolos de um alfabeto é uma palavra de uma linguagem.
causa da própria lógica. E aqui eu tenho uma linguagem induzida por alfabeto de P, que ela é dada pelas seguintes regras. Eu tenho que a negação ela pertence ao conjunto FP, onde FP é o conjunto de fórmulas da linguagem. Se P pertence, esse P na verdade aqui é o Rho, a letra grega, pertence a P, então Rho pertence às fórmulas de P. Se Φ e Psi pertencem às fórmulas de P, então Φ de junção com Psi pertencem às fórmulas de F, de P. Essa disjunção também é o ou, tá? Eu posso ler isso aqui como Φ ou Psi. Se Φ, Psi e Psi pertencem às fórmulas de P, então Φ e Psi pertencem às fórmulas de P, onde esse I aqui também é chamado de conjunção. Se Φ e Psi pertencem às fórmulas de P, então Φ implica Psi pertence às fórmulas de P. Então, isso significa que, passando aqui, todos os elementos de P, de FP, são chamados de fórmulas. Todos os elementos de P e o símbolo de negação são chamados fórmulas atômicas. E nem toda a sequência de símbolos do alfabeto, ela constitui uma fórmula. Isso quer dizer o quê? Que existem aquelas regrinhas que eu mostrei para vocês, elas restringem a forma como a gente pode juntar os símbolos. Então, por exemplo, se eu juntar P com Q, isso não pertence, não é uma fórmula de P, porque não se podem fazer sequências de símbolos proposicionais. Então, eu não posso juntar qualquer símbolo de proposição sem um conectivo lógico. Outro exemplo, se eu colocar P, parêntese P, ou fechar o parêntese, também não é uma fórmula de P. Por quê? Porque a disjunção é um operador binário, ou seja, ela precisa de dois operandos. Precisa de dois termos para que ela seja válida. Outro exemplo, se eu tiver P, implicação, parênteses, ou que, fecha parênteses, isso também não é uma fórmula de P, porque a implicação é um operador binário e ela deve ter como argumentos operandos de duas fórmulas. Então, o que isso quer dizer? Ou que isso aqui não é uma fórmula, porque ela acaba entrando nessa restrição aqui. E por ela não estar nessa restrição, por ela não satisfazer essa restrição, ela também não satisfaz essa fórmula aqui. Então, logo, isso aqui não é uma fórmula válida. E alguns exemplos de fórmulas na lógica proposicional. Então, considere as seguintes fórmulas atômicas, tá? Que são os símbolos para representar as proposições. P, estudo hoje, Q, estudo amanhã, e R, tenho exame amanhã. Vamos construir as seguintes fórmulas compostas. Estudo hoje ou estudo amanhã. P ou Q. Estudo hoje e estudo amanhã. P e Q. Se tenho exame amanhã, então estudo hoje e estudo amanhã. Então, olha só. Quando eu tenho a disjunção e a conjunção, é tranquilo, é só procurar o ou e o i. Você consegue transformar para linguagem lógica. Agora, quando eu tenho a implicação, ela vai ter o seguinte formato, vai ter um se, aí o que vai aparecer antes é essa sentença aqui, essa proposição, o R, no caso, tenho exame amanhã, depois eu tenho um então, e depois do então que eu vou ter essa segunda parte, aqui, segundo operando. Estudo hoje e estudo amanhã. Existem alguns conectivos lógicos que eles servem para abreviar alguns tipos de forma. Por exemplo, a negação.
A negação eu uso esse símbolo aqui, pode ser um tio também, que ele significa o quê? Φ implica na falsidade. Ou então, o tio. Gente, desculpa aí o áudio que vazou. Verdade. A verdade é a negação do símbolo da falsidade. A gente pode representar dessa forma aqui ou dessa outra forma. Nós temos a equivalência, que é a mesma coisa que equivalência de φ equivalente psi, é a mesma coisa que φ implica psi e psi implica φ. Inclusive, quando a gente está tentando demonstrar um teorema, e no teorema tem esse aqui, ele é o famoso se somente se, tá? Enquanto que o se, então, é a implicação, esse aqui é o se e somente se. A gente primeiro valida esse lado, que é o se, e aqui o somente se, que é a segunda parte. A tradução da linguagem natural para a lógica proposicional. Então, os símbolos proposicionais eles vão representar fórmulas atômicas que podem ser afirmações verdadeiras ou falsas. Exemplo, se eu tenho a afirmação estudo hoje, essa afirmação ela pode receber o valor de verdadeiro ou falso. Os conectivos eles são representados por algumas palavras que vão indicar essas circunstâncias. Por exemplo, o conectivo da disjunção, a disjunção ela vai representar uma alternativa, uma coisa ou outra coisa. Então, toda frase que tem no começo ou até no meio dela tem um número par de ocorrências de ou, eu tenho uma disjunção. Tá? Então, um exemplo. Ou estudo hoje ou amanhã. Está dizendo que você vai estudar hoje e amanhã pode ser que sim ou não. Então, cuidado que existe também, a gente vai ver mais na frente, o chamado a disjunção exclusiva, que é o ou exclusivo. No exclusivo, ele só vai ser verdadeiro se você tem duas proposições, tá? Se elas duas são iguais, o ou exclusivo ele vai dar falso. Se elas forem diferentes, ele dá verdadeiro. Então é o chamado ou exclusivo. Ou shor, né? Em inglês. Conectivo da conjunção. Ele vai representar a interseção entre dois conceitos. Então, tanto a disjunção e a conjunção, eles são dois operadores que eles têm o mesmo correspondentes, por exemplo, que conjuntos. A disjunção é a união e a conjunção é a interseção. Então, essa fórmula só é verdade se cada uma das partes for verdade. Então, eu tenho uma fórmula P conjunção Q, a gente traduz ela da seguinte forma. P e Q, ou então tanto P como Q, P tal como Q. E a implicação? A implicação ela vai representar uma relação de causa e consequência. Então, a causa ela vai se encontrar à esquerda, que é o antecedente ou hipótese, e a consequência ela fica à direita, que é chamada também de tese, ou a conclusão. Então, se eu tenho uma fórmula P implica Q, ou P setinha Q, ela pode ser traduzida das seguintes formas. Se P, então Q, se P, Q, se P, P só se Q, e tem outras formas, mas geralmente ela vai ter um se e um então. Agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos de traduções entre as linguagens. Então eu tenho as seguintes fórmulas atômicas. Gosto de lógica, aí escrevo P. Gosto de álgebra, escrevo Q. Gosto de análise, escrevo R. Aí eu tenho as seguintes frases. Gosto de lógica ou de álgebra e de análise.
Aí isso aqui vai gerar para mim uma pequena ambiguidade. Qual é a ambiguidade? Porque eu tenho aqui, ó, gosto de lógica ou de álgebra. Depois eu tenho análise. Eu posso fazer aqui, primeiro, a disjunção de lógica com álgebra, ou eu posso fazer primeiro a conjunção de álgebra e análise. E aqui os resultados disso são diferentes. Da mesma forma que eu posso usar os parênteses para dar essa prioridade. Nesse caso fica P ou Q e E. Então eu faço primeiro a disjunção de lógica e álgebra, para depois fazer a conjunção com análise. Aí para isso eu uso os parênteses. Aí eu deixo aqui uma revisãozinha do que a gente viu agora, né? Que a lógica ela estuda a forma de argumento, ela tem a necessidade de criar a gente tem uma necessidade de criar uma linguagem lógica. A lógica ela possui um alfabeto, ou seja, ela tem sintaxe e semântica. Temos fórmulas atômicas, conectivos lógicos, e a tradução entre linguagem natural e linguagem lógica. Alguma pergunta? Não está no Jamboard essa aula. Mas eu vou já para lá, para o Jamboard, porque eu vou fazer aqui uma atividadezinha com vocês. Bom, eu quero que vocês façam o seguinte. Vou compartilhar aqui a tela. Eu quero que vocês resolvam isso daí rapidamente aí, de vocês, primeira questão, e aí eu vou corrigir com vocês lá no Jamboard. A primeira questão classifique as seguintes sentenças compostas em termos de operadores lógicos, utilizados para construí-las. Em cada caso, nomeie as frases componentes às quais o operador é aplicado. Aí tem aqui, hoje é segunda-feira, só se ontem fosse domingo. Então, o que é para vocês fazerem? Vocês vão pegar essa frase, vão separar as componentes dela, em termos de proposições, que é o P, o que é o Q, e vão classificar se isso é uma conjunção, é uma disjunção ou uma implicação, beleza? Vou dar aí um tempinho para vocês tentarem fazer, e aí daqui a pouco a gente corrige. Enquanto isso, eu vou tomar uma água ali. Sim, eu vou deixar esse slide lá no Classroom. Para fazer no Google Docs. Isso, é para fazer individual. É para fazer rapidamente isso daí. Vamos tentando fazer. Aí eu vou lá para o comentários, né? Como? Responde nos comentários. Comentários? Aqui no chat, você vai botar no chat. Comentários da aula aqui. Opa. Não, gente, é assim, vocês podem fazer no... Eu podia fazer a primeira só para a gente entender pelo menos como é que o senhor quer que a gente escreva? Tá. É só para vocês fazerem no próprio PC de vocês. Ou se vocês tiverem um lápis e caneta. É para fazer assim, ó. Vou abrir aqui o Jamboard. Tem uma aluna aí que me disse que está com muita luta para conectar. Hoje a internet está movida a carvão. Cara, isso foi complicado. Mas faz o seguinte, Diego, não te preocupe, porque isso aqui é só um exercício de fixação, tá? Então, vou passar aqui para vocês e tá tudo gravado, então depois você tem como acessar, tá? Peguei errado. Só um instante. Vou compartilhar aqui a tela. Então, vocês vão pegar essa frase aqui, ó. Mas não é para fazer nesse Jamboard, tá? É para fazer no... Ou vocês façam aí no lápis e papel, ou faz no próprio... Abre um documento aí. Professor,
Oi. Se tivesse como se eu abrir naquele site, eu acho que a gente usou na última aula, que dava para responder no próprio site, ia ser bacana. Cara, até que seria interessante, né? Só que eu teria que colocar, fazer toda como é que eu posso dizer? Eu tenho que mexer Vou ter que em várias preparar um de coisas, novo, que né? ia demorar para fazer isso agora, entendeu? Como é uma coisa bem simples, mas a ideia era usar isso a princípio, tá? Porque não tive tempo mesmo. Então a frase é essa aqui, ó. Hoje é segunda-feira, só se ontem fosse domingo. Então, vocês vão separar aqui. Pode fazer desse jeito aqui. P. Hoje é segunda-feira. Que ontem fosse do. Aí o operador é a implicação. Por causa do se. Então é para vocês fazerem só isso. Vocês vão pegar aqui. Eu vou jogar esse arquivo lá no Classroom, acho que fica melhor para vocês também, né? E aí. Vocês vão respondendo, e aí eu vou colocar a solução no quadro. Pronto. Eu vou colocar valendo um ponto. Vocês podem entregar semana que vem, mas a gente vai corrigir algumas. Vamos fazer algumas questões aqui e o restante vocês vão fazer no caso. Então, já está postado. Podem ir lá no Classroom e copiem o material aí. Diego, infelizmente eu não posso deixar lá no Classroom. O que eu posso deixar lá no Classroom são os slides, isso eu estou deixando, as videoaulas, mas, por exemplo, livro, eu não posso postar livro lá. Eu posso postar até para vocês o nome do livro, para vocês depois procurarem. Mas eu não posso estar postando PDF de livro lá no Classroom, beleza? Ah, referência mesmo. No material, o livro é o livro do John Holt. Vou mostrar aqui para vocês a capa do livro. Mas eu acredito que eu devo ter... o livro é esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no... Ó, o livro que eu estou usando é esse.
Ele tem uma versão em português, só que é scan, aí fica meio ruim. Aí eu estou usando mais a versão em inglês do que essa em português. Inclusive, eu acho que eu vou ter que editar essa parte aí do vídeo. Professor, professor, Bom, vou abrir aqui o áudio de novo. O que eu quero que vocês façam nessa resposta dessa atividade?
Vocês vão pegar um arquivo de texto, de preferência o Google Docs, e aí vocês vão anexar as respostas desse jeito aqui. Então, primeira questão. Hoje é segunda-feira, só se ontem fosse domingo. Então, vocês vão colocar quais são as proposições e qual o operador. E professor Só que está em isso. outra tela. Ô, gente, desculpa. Estava na tela do livro, né? Bom, então essa questão aqui, ó. Hoje é segunda-feira, só se ontem fosse domingo. Então aqui vocês vão colocar desse jeito. Hoje é segunda-feira, só se ontem fosse domingo. P, hoje é segunda-feira, que ontem fosse domingo, operador, implicação, e a palavra mágica é o se. Eu vou pular a letra B, porque a letra B é praticamente a mesma coisa. Tá? Vamos para a letra C. Vamos colocar aqui. Hoje, se hoje é segunda-feira, ontem foi domingo. Então, ó, P, hoje. O operador, implicação, se e a vírgula, tá? Já esse aqui, senão vai. Essa vírgula que está aqui, ela dá também a ideia de que é implicação. Letra E. Vou pular aqui. É o aniversário dela. É o aniversário dela se somente se for segunda-feira. Então, aqui, ó, P, aniversário dela, e o que for segunda-feira. E o operador é a dupla implicação, tá? Ou equivalência. Vou botar equivalência. Professor,
Oi. Na E tá certo, a gente tá escrito E, que tá assim, se é segunda ou segunda-feira. É o aniversário dela, se e somente se for segunda-feira. É essa? Não, a próxima. A F. É, É F. segunda ou segunda-feira? É isso? Isso. Aqui é a disjunção. Desse jeito mesmo. É segunda ou segunda-feira. Aqui, ó. Próxima. John e Mary são competentes. Então, aqui, ó. E é John e conjunção. Deixa eu ver aqui o mais complicado. Ele é competente ou corrupto? Se ele é competente, ela é uma mentirosa. Ou ele ou ela é muito corrupto. Só se ela for mentirosa, ele é competente. Embora ele seja muito competente, ela o evita. Esse aqui é bom. Qual que vocês acham que é esse aqui? Aqui é uma implicação, tá? O embora e a vírgula dão a ideia de implicação. Vou Professor, colocar aqui. Oi. só tem 4, né? Implicação, equivalência, disjunção e conjunção, certo? Certo. Quer dizer, tem alguns, tem, por exemplo, a negação e a equivalência. Também conta. Só que como operadores básicos, são só esses 3. Implicação, disjunção e conjunção. É porque os outros, eles são, por exemplo, a equivalência, elas são são 2 implicações e uma conjunção. Mas, em termos de operadores básicos, são só esses 3. Certo. Tá. Vamos pular aqui para a segunda questão. Expresse as seguintes formas de argumento em notação simbólica, usando formato horizontal. É esse formato aqui. Se P, então Q, não é o caso de P, não é o caso de Q. Então, como é que fica isso aqui na forma horizontal? Eu tenho aqui, P implica Q, não P. Esse símbolozinho aqui é o da implicação, da conclusão, não Q. Então, eu tenho esse outro exemplo aqui, ó.
P e Q, P. Não é o caso que Q. Então, como é que fica isso aqui na forma horizontal? Vamos lá. Esse Jamboard ele é legal, mas ele tem um problema que ele não deixa eu fazer uma seleção múltipla. Botar bem aqui. Então, na segunda questão, é colocar na forma horizontal. Então, vamos lá. P e Q. Então, bota aqui, ó. P e Q. Aí a próxima é P. E a conclusão, nesse caso aqui, eu não tenho aquele símbolozinho, né? Vou colocar desse jeito, tá? Eu acho que tem. Eu não estou achando aqui no meu teclado aquela barrinha. Vou botar 2 pontos, traço, tá? Aí a conclusão é, não é o caso que. Então fica dessa forma. Professor, Oi. na letra I aí tem ele é incompetente, é na letra H, um dos dois. Seria implicação, né? Olha só, essa é uma boa. Na I, ele não tem nenhum conectivo lógico. Ele não é muito competente. Na J, é uma implicação, por causa da vírgula. As duas estão aí só para mostrar Na aí. H, na H Na é implicação, H, né? ele é incompetente. Na verdade, assim, perdão. O H é só P, o I é não P, e o J é P implica que. Aí a J, a K é P ou Q, e na L é P implica que. Então, essa segunda, a letra B da segunda. Deixa eu botar aqui.
Letra B, C. Letra D é P. Então, aqui, ó, fica assim. P, implicação, P. Ok. E a letra E. Fica assim. P fica Q, vírgula. E implica R. Conclusão. Letra E. Então, aí a última questão é a seguinte: considerando a letra R como está chovendo e a letra S como está nevando, expresse na forma de cada uma das seguintes frases em linguagem natural e em linguagem proposicional. Então, eu vou pegar algumas aqui. Por exemplo, essa aqui: não está chovendo. Vou pegar essa aqui: não está chovendo. Então, aqui é não R. Tá? Vamos ver uma outra aqui. Está chovendo, mas não está nevando. Se está chovendo. Se está chovendo, então está nevando. Não é o caso de que se está chovendo, então está nevando. Isso aqui é legal. Vou pegar aqui a letra H. Vamos lá. Esse aqui fica assim, ó. Não é o caso de que se está chovendo, então está nevando. Então, não é o caso. Está chovendo R e implicação nevando, que é S o quê? Acho que é S. É isso aí. Agora eu vou deixar vocês escolherem alguma aí.
para eu resolver. Faz a letra E dessa terceira aí. E ou F? A letra E. Letra E. Bota aí no. É. Está chovendo, mas não está nevando. Assim, ó. Vamos lá. Está chovendo, então é R. Mas não está nevando, é I. Em negação. Está nevando, é S. Aí, para não ter ambiguidade, eu coloco em parênteses. Fica desse jeito. Deixa eu colocar aqui as letras. Professor, Oi. você poderia explicar essa letra O da primeira, que eu não sei qual é o operador dela? A letra O. O de ônibus. Vamos ver aqui. Sim. Embora ele seja muito competente, ela o evita. Deixa eu ver se eu fiz essa daqui. Pronto. É o seguinte. Eu disse que a implicação ela pode ser o se, ou ela pode ser também. Aqui um slide, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Se P. Eu sempre coloquei um se, né? Mas nesse caso, tem um embora e uma vírgula. Então aqui ele está dando a ideia de causa e consequência. Então, assim, é tipo assim, apesar dele ser competente, ela o evita. Então, isso aqui ó, é uma causa e isso aqui é uma consequência. Por que não é uma conjunção? A vírgula pode ser, às vezes, uma conjunção. Mas para que ela fosse uma conjunção, seria algo desse tipo. Ele é muito competente, ela o evita. Então seria, ele é muito competente e ela o evita. Mas como tem esse embora, ele está dando essa ideia de que causa e consequência, que é a ideia da implicação. Respondi a tua pergunta? Respondeu. Eu acho que eu vou ter dúvida com isso ainda, mas por enquanto entendi. Tranquilo. A F é para colocar terça no lugar de segunda.
Acho que é aqui. Bom, gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, o momento é esse. Aí na semana que vem, nessa semana ainda, eu vou postar mais tarefas para vocês. Semana passada não deu porque eu fiquei meio desconectado aí, passei alguns dias com problemas de internet. Então, aí na próxima semana a gente vai pegar essa parte de tabela verdade. A gente estaria em qual capítulo aqui? Para vocês se situando, acho que é importante isso. Vou pegar aqui o livro. A gente passou, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, para vocês não ficarem também assim achando onde que a gente está no ritmo da disciplina. Bom, olha só. Então, as primeiras aulas, falei para vocês aqui, sobre a estrutura de um argumento, que é o argumento, identificando argumento, a avaliação dos argumentos. Então, a aula de hoje foi basicamente isso aqui. Alguém vai perguntar por que você não falou sobre isso aqui ainda. Vou deixar só uma aula específica para tabela verdade. Aí, depois da tabela verdade, a gente vai vir aqui para cálculo proposicional, que aí a gente vocês vão ver as regrinhas para fazer as inferências. Essa parte aqui eu não vou passar para vocês, porque isso aqui é mais para a parte mesmo de matemática, não é tanto assim para computação, e depois a gente vai vir para lógica de predicados. Aí até essa parte aqui, a gente vai ter que arrumar uma nota aí para vocês, né? Então, eu vou vendo aí como é que a gente vai fazer para gerar essa nota. É para fazer todas as questões de atividade no classe 1? Sim. Já tem, Matheus. No quadro, tá no quadro 5. Na verdade, estão todas respondidas lá. No classe 1, sim, Elvis. Pega isso aqui, em vez de eu estar fazendo no quadro, tu vai fazer tudo isso aqui no arquivo de texto, estilo Google Docs, e manda lá, anexa na tua resposta. E professor, mas tem esses 3 pontinhos lá? Não tem. Quando os 3 pontinhos, tu substitui por esse símbolo bem aqui, ó. 2 pontos e um traço. Ou então, barra, porque eu não estou achando aqui no meu teclado, tá? Mas seria algo... no meu teclado não tem, mas é o caractere que é uma barra vertical. E o slide da sala, vou já postar lá. Então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, vou encerrar por aqui. Alguma dúvida, algum questionamento? Por enquanto tá tudo tranquilo. Então, tá ótimo. Então, beleza, gente. A gente vai se comunicando aí pelo Classroom. Até semana que vem.
Alô, professor. Alô. Alô, boa noite. Boa noite.